Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu fiz aí há algumas semanas uma análise da participação do Lula no Podpah. Eu destaquei lá que foi um sucesso de audiência, mas uma lástima em termos de ideias e propostas para o futuro. Muita gente, William, mas é porque a proposta do Podpah não é falar de política e tal. Mas eu assisti na íntegra e eu vi lá que foi sim indagado ao Lula alguns pontos importantes para o futuro e ele não respondeu, ele desconversou, ele deu uma ensaboada e saiu pela tangente. Destaquei isso aqui. E sabe quem que sentiu que o Lula fugiu das perguntas e está demonstrando uma certa frustração e decepção? Mítico, um dos apresentadores do Podpah. Eu vou trazer aqui um corte para vocês e fazer o react, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas só se gostar, deixa o seu like, comente alguma coisa, compartilhe com amigos. Vamos trazer mais gente aqui pro canal Politizando. Bora lá pro vídeo então com a participação do Mítico, do Igão e também do Rafinha Bastos e do Cauê Moura. E eu vou fazendo aqui alguns comentários com vocês. Tá ligado? Então, mas sabe o que eu acho que a única coisa que eu mudaria na entrevista? Muito jornalista cobrou a gente, mas que a gente não é jornalista, mano. Então a gente não ia ficar botando o velho na parede e falando, os jornalistas estão falando isso agora. Mas eu senti... É verdade, né? Mas eu senti às vezes, por exemplo, o Igão fez uma pergunta e eu fiz uma, em vez dele responder, aí ele, então... Quando eu era criança... Ensaboado, não, normal. Aí tipo, porra, responde a pergunta, tá ligado? Não traz ele de volta. Estão percebendo? Não é só, Podpah não é um espaço para debater política, não. Mas se foi perguntado, o que custava responder? Então não é só que o Lula é ensaboado, é também. Mas é porque o Lula é isso. Ele não aprofunda, ele não avança, ele não ajuda as pessoas a entender o que tem que ser feito. E ali não faltou... tem que colocar o pobre no orçamento, o negócio do camarão, da maçã, do avião, enfim, eu senti falta da picanha e da cerveja, deve ter esquecido, porque tem um protocolo, né, de coisa que, enfim, mas é porque tem que falar do jeito que o povo entende. Ok, mas será que dá então para pelo menos falar propostas para o futuro? Não é só ficar tentando resgatar um passado como se o Brasil fosse um paraíso. William, mas é porque o Brasil era muito melhor com o Lula. A gente tem que largar da mediocridade de ficar querendo reviver um passado, enfim, se contentando com menos pior. O Brasil tem tudo para ser um país, enfim, admirado, um país que reduz a desigualdade. O Brasil não é um país pobre, é um país desigual. Agora, o Lula teve no poder 4 mandatos que o povo deu ao PT. Sabe quantas reformas estruturais fez? 0. Né? O povo até brinca, só tomada de 3 pinos. Reforma tributária não mexeu aí nos interesses do baronato, não tributou grandes heranças, como por exemplo se tributa nos Estados Unidos, lá a média é 30%, aqui nós temos de 4, podendo chegar no máximo a 8%, lucros e dividendos não mexeu nisso, enfim. Então Lula não avança nisso porque não quer se comprometer com o mercado, quer ficar de bem aí com a elite financeira. Aí ele, ao mesmo tempo, ele posa de esquerda, né? Ele é considerado de esquerda, mesmo quando estando no governo, não mudou essa estrutura que é montada, mas não caiu de paraquedas, não é obra do acaso, ela é montada, vamos falar um português aberto, para ferrar quem trabalha, quem produz e beneficiar quem vive da especulação financeira. Essa é a realidade. E o Lula, tendo oportunidade, não mudou isso. E sabe qual foi a pergunta feita por eles pro Lula? Se dá para inverter as prioridades, se dá para taxar os grandes milionários. Ele não respondeu. Inverter prioridade. É isso, porque no governo do PT, a prioridade não foi o povo, como Lula diz. Porque o Bolsa Família, para ficar nesse exemplo aqui, nem que ele defende que é um programa social e é importante, mas aí como se o Bolsa Família simbolizasse a preocupação do Lula com o povo. Bolsa Família foi dado aí para o povo que precisava em torno de 322 bilhões de reais. É muita coisa? É muita coisa. Né? Comparado ao que se dava antes, nossa, vira uma montanha de dinheiro. Mas sabe quanto que foram para os rentistas, para os juros? 4 trilhões, com T de tapioca, como o Ciro gosta de dizer, e 88 bilhões de reais no mesmo período, ou seja, 11 vezes mais o que se deu para os pobres, mas aí a esquerda, ou parte da esquerda iludida, chama Lula de pai dos pobres, quando na verdade teria que ser pai dos banqueiros, pai dos cientistas. E curioso, o próprio Lula diz, né, com orgulho, né, que nunca na história desse país os banqueiros ganharam tanto dinheiro como no seu governo. Tinha que ter vergonha de falar isso, mas ele se orgulha e os esquerdas, entre aspas, aplaudem. Viva o São Lula! Mas vamos voltar aqui lá na participação do Rafinha Bastos, do Cauê Moura, nesse Podpah especial. Vamos continuar aqui.
Foda-se ele. Não, fala, tipo, ó, se você não vier aqui, não vou responder mais perguntas, eu vou estar. Não, e outra, não vai dar pra trazer de volta, porque vai ser difícil arrumar tempo na agenda presidencial, né, mano? Então. Não, cara, vai ser mais. Também Não acho tem como, que você vai, é uma pesquisa agora, é primeiro turno até. Então, não, é lógico. Olha o que o Cauê Moura vai falar aqui e o que ele vai falar daqui 20 segundos. Ele vai entrar em contradição assim. E daqui a pouco eu explico. As pesquisas preliminares aí, com um ano pra eleição, dizia que o Bolsonaro tinha 15% dos votos. Mas já quer botar o Alckmin. Ó, ele diz que pesquisas preliminares ao ano das eleições davam Bolsonaro com 15% e tal, ou seja, meio que aí ele caminha para um argumento do tipo, gente, tem muita coisa para acontecer, quem diria que Bolsonaro seria eleito em 2018? As pesquisas mostravam que ele estava bem abaixo do que ele teve. Só que aí, olha o argumento que ele vai usar aqui agora. De vice, já tá todo. Tá, pelo amor de Deus também, né? Fala pra você, eu não sou fã do Alckmin, não, mas se for pra conquistar mais voto pra tirar o Bolsonaro no primeiro turno, por mim ele pode se aliar até com Satanás, mano. Não tô nem aí, mano, não tô nem aí. E eu de verdade falei um monte, a gente até falou sobre, lá no Flow falamos sobre o Ciro ser opção de primeiro turno e tal. Quando começou esse papo, mas se pá, dá Lula no primeiro turno. Eu falei, então eu vou somar esse voto aí, mano. Qualquer coisa pra acabar com esse arrombado aí, mano. Tá vendo como que a narrativa petista colou aqui no Cauê, por exemplo? E a gente vai agora para uma eleição nessa conversa. Isso aqui é um argumento arriscado. Né? A petezada que tá feliz aí porque o Cauê Moura disse isso aqui, cuidado. Porque ele demonstrou no Flow, e eu respeito o Cauê, não tô aqui criticando ele em si, mas só o argumento utilizado de que gosta do Ciro, ok, e considera voto em primeiro turno. Neste momento, influenciado pelas pesquisas, ele diz, enfim, não, eu vou com o Lula mesmo para acabar com esse arrombado. Só que tem um detalhe importante, e se daqui a pouco uma pesquisa mostra, como já mostraram algumas, saíram recentemente, Lula com 37, 38, longe de vencer no primeiro turno, e aí será que então não poderíamos ter o movimento das pessoas olhar e pensar, puxa vida, já que não vai dar mesmo no primeiro turno pro Lula, deixa eu ir com o Ciro, porque quem sabe a gente soma esforços aqui nele, e aí ele consiga chegar ao segundo turno para ter lá um Lula contra Ciro, né, o que muitos dizem seria um segundo turno melhor para o Brasil, sem o perigo da extrema-direita ou da direita que se diz moderada, mas apenas se diz. Então esse é um argumento aqui agora que o Cauê utiliza, ok, eu vou respeitar o argumento dele, tem muita gente caindo nessa conversa, mas demonstra que é um eleitor de ocasião. E eu tenho insistido sempre num ponto, que é o potencial de voto do Ciro, que ele está ali colado em muitas pesquisas com o Lula, porque é o eleitor que diz que votaria com certeza ou que poderia votar. Esse que poderia votar, ele pode estar momentaneamente dizendo que vota no Lula agora. Ou até com o Moro, porque agora surfa aqui nessa candidatura para ver se consegue emplacar, mas as pesquisas mostram que Moro, enfim, daqui a pouco eu acho que até vai desistir. O Ciro é candidato, diz que vai até o fim, não importa o percentual que esteja. E o que acontece? Pode ser que lá na frente, quando de fato as pessoas começarem a se preocupar com eleição, enfim, quando começar debate vai ser emocionante. Participação em podcasts, entrevistas, quando de fato a sociedade respirar o clima eleitoral, mesmo que ele esteja antecipado agora, não tem tanta gente assim preocupada com eleições, ou se diz preocupada, mas não está olhando atentamente propostas, pode ser que aí o Ciro cresça então, vai ter alianças, questão de vice, e esse eleitor que agora momentaneamente está com o Lula por conta não de projeto de ideia, mas só por uma questão circunstancial de ser a maior força contra Bolsonaro, esse eleitor pode sair fora do Lula, inclusive, e migrar para o Ciro. Então a gente não pode agora querer achar que há 10 meses está tudo definido, não está. E o próprio Cauê Moura disse isso aqui 20 segundos antes, né? Há 10 meses das eleições, um ano antes, quem diria que Bolsonaro seria eleito? Vamos continuar aqui então com a conversa deles. Mas vocês que viram de fora, o que vocês acharam? Eu achei do caralho. Cara, Mas eu acho... Eu achei. Não, fala aí. Você é muito mais. Você tem mais seguidores. Não, mas eu já falei. Não, tá. Eu já falei. A primeira meia hora eu achei que se aquilo fosse a tendência do papo, ver um lado do mano que você não viu antes, beleza. Mas é que daí você percebe que o cara é político, ele domina o bagulho e vira uma propaganda política. Mas ainda assim com vocês participando. Então, legal. Mas eu fiquei um pouco frustrado do cara não... Quando ele começa a falar, não, porque daí o Bolsa Família, você quer falar, todo mundo já ouviu isso 600 vezes, eu ouvi outra também. fita, entendeu? Mas não é culpa de vocês, eu olhei aquele sabuado. Eu fiquei com essa sensação, tipo, pô, não quero saber sua história de criança, cara, eu quero saber do futuro, do que você pensa. Qualquer papo inédito, né? Mostra o outro lado. Não teve outro lado, mas isso é culpa dele, não é de vocês. Então vocês perceberam o mítico, né, demonstrando na fala e na fisionomia uma certa decepção, uma certa frustração. Porque, puxa, mesmo que o podcast deles não tenha essa coisa de que vamos aprofundar no debate, que não são jornalistas, ele mesmo disse ali, mas quando você convida alguém que foi presidente da República
enfim, lidera as pesquisas, se espera que pelo menos você fale, olha, né, pro futuro eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e não foi o que aconteceu, e eu tinha dito isso aqui antes. E o perigo disso é o quê? A extrema-direita voltar com força total em 2026, a gente tá alertando, eu alertei em 2018, não tinha aqui o canal ainda, alertava as pessoas, os amigos, olha, não vão para Bolsonaro por conta do ódio ao PT, o ódio não é uma força legal, enfim. Ah não, Ira, mas temos que pelo menos tirar o PT. Aí agora tem muita gente com ódio do Bolsonaro caindo na conversa fiada, na conversa mole dessa narrativa de que o importante é derrotar o fascismo. É para colocar o quê no lugar? E eu sou parceiro para derrotar o fascismo, vamos lá, tamo junto. Agora, nós temos opções, nós não temos só dois. Não, pelo amor de Deus, a sensação agora é que amanhã nós teremos um segundo turno, amanhã, só com duas opções. Então a eleição não será amanhã não será o segundo turno e nós teremos daqui até outubro 10 meses para debater projeto, debater ideia, para tirar o Lula da zona de conforto, inclusive. Não é possível que ele vai ser eleito, como muita gente agora diz, jogando parado, ou seja, sem propor. E isso, repito, é perigoso para o Brasil. Agora, tem dois youtubers que, enfim, tiveram ali um momento de grande consciência em relação a um possível governo Lula, que é a turma lá dos galãs feios. E vejam só o que eles disseram num vídeo, numa live lá, e que realmente viralizou isso aqui. É necessário a gente parar também para refletir, porque, olha, eu discordo de muita coisa que eles falam, mas nessa aqui eu tive que concordar e eu vou trazer aqui para vocês. Não, salvador da pátria não vai ter. Como a gente já falou aqui, cara, um governo do Lula em 2023 vai ser um governo mais à direita que os 2 primeiros mandatos dele. Vai ser mais à direita ainda, meu Deus do céu, tenho até medo. A gente tem que aceitar isso previamente, né? Não, eu não aceito previamente, não aceito mesmo. Isso vai rolar, vai rolar. Ah, mas vai reverter reformas? Não sei, cara. Não apostaria tanto nisso, não. Vai reverter privatizações também? Não sei. Não apostaria tanto nisso, não. Aqui eu concordo com você. Eu também não aposto nem um centavo nisso. Não. Vai acabar com o teto de gastos. Também não seria uma aposta que eu faria nem de R$1. Nem de R$1. Eu não apostaria nem um centavo nisso. E se ele não fizer isso, o país está sem condição de investimento. Se não investir, não vai decolar a economia, não decolar a economia, 2026, o antipetismo, se Lula realmente for eleito presidente, vai voltar com força e aí só Deus sabe quem será o representante da direita e da extrema-direita para surfar nesse caldo que Lula poderá provocar caso seja eleito. Eu insisto aqui, vou insistir até o fim, não tenhamos pressa para definir menos pior ou votar simplesmente com raiva, com ódio do Bolsonaro. É importante a gente apostar num projeto que de fato faça o Brasil ser uma nação admirada, desenvolvida, industrializada, enfim, com o povo participando ativamente do processo. E é isso que a gente tem defendido aqui nesse canal. E lutaremos até o fim, inclusive contra essas narrativas que não encontram respaldo na realidade e nem na história mais recente, como o próprio Cauê disse em relação às pesquisas de um ano antes das eleições de 2018. É isso então, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.